Bom, saudações a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é prato quente. Estamos aqui nos estúdios com um dos militantes do projeto político PVD, partido, ou seja, projeto político que está a ser coordenado pelo Dr. Sapalo António. Comigo nos estúdios da TV Mayombe está o Francisco Jeremias, que é militante exatamente deste projeto político. Francisco, saudações, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Mayombe. Obrigado, Jubilo Panda, obrigado à equipa da TV Mayombe. Em nome dos PVDistas, em especial em nome do Dr. Sapalo, agradecemos e saúdo todos vocês. Exatamente. O que é um dos assuntos em discussão é exatamente a entrevista do secretário permanente da JURS, braço juvenil do PRS, que exatamente falou a respeito do coordenador do projeto político PVD, que dá conta sobre o distrato. É exatamente isso que lhe trouxe aqui para então falar. Exatamente. O Sapalo António, para o PRS, não representa absolutamente nada. São essas palavras que o Jaime Vunge, líder juvenil da JURS, preferiu enquanto falava à imprensa. Exatamente, Jubileu Panda. O jovem Jaime Vunge, em primeira instância, foi infeliz. Cometeu erros gravíssimos ao fazer aqueles pronunciamentos. E não só, o mais preocupante enquanto jovem é ver um jovem não só a fazer os tais pronunciamentos, mas a forma como se dirige os tais pronunciamentos a uma figura como o Dr. Sapalo António. É preocupante. E, como disse, o jovem cometeu erros gravíssimos por defeitos e, ao mesmo tempo, por excesso. Revela, em primeira instância, que o jovem tem problemas de educação. Enquanto líder juvenil, enquanto jovem angolano, nos é ensinados desde a tenra idade a respeitar os mais velhos. E nos moldes em que o Jaime fala do Dr. Sapalo, revela um distrato aos mais velhos, revela uma falta de aperfeiçoamento até do ponto de vista mesmo pessoal. Porque não é normal um jovem como ele, ainda mais um jovem político, fazer pronunciamentos desrespeitando os mais velhos. E ao fazê-lo, fê-lo na qualidade de um líder juvenil, que é ainda mais grave. E isso ofende, até certo ponto, os mais velhos, não só a figura do Dr. Sapalo. E, por outro lado, isso revela, de certa forma, revela a falta de preparação política enquanto jovem. Revela que a estrutura máxima está a falhar. Está a falar de quem propriamente? A estrutura do partido. Está a falar da presidência, está a falar do Dr. Benedito Daniel? É claro, ele é representante da juventude do partido. Logo, as suas ações, as suas atitudes revelam fortemente a gestão da liderança máxima, da estrutura principal. Porque ele não fala enquanto jovem, sim, enquanto simples jovem. Ele fala enquanto representante da juventude do partido. Logo, é um reflexo da liderança do próprio partido. Está a querer dizer que a liderança do presidente Benedito Daniel não é uma liderança coeso, eficiente, ético? Se não fosse, não haveria tantos dissidentes. Não haveria muitos
muitos militantes a aderir ao nosso projeto político. Está a querer dizer que a maior parte dos militantes do vosso projeto político são provenientes exatamente do PRS? Isso é público, isso é público. Há muitas cartas de renúncia e é público. E também aproveito os vossos microfones para dizer que num período apropriado, no momento oportuno, o partido fará então a apresentação desses militantes. E o próprio Jaime foi infeliz e mentiu aos jornalistas e à Angola ao dizer que o Dr. Sapalo levou ao seu projeto político apenas primos, sobrinhos e filhos. Não é verdade. Não é verdade que o Dr. Sapalo Antônio tem apenas no seu seio filhos, amigos e primos. Há angolanos de diferentes estratos sociais. Há angolanos provenientes das demais formações políticas, incluindo do PRS. São tantos. E muitos até são figuras, foram figuras do topo do partido. Isso é público. E tá não falar, percebo. Podes aqui nós falamos, deixa-me só dizer, nós aqui falamos com prática. Estás aqui a falar propriamente de quem? Uma figura, por exemplo, da estrutura máxima, da estrutura da direção nacional que foi com o Dr. Sapalo Antônio. Jubileu. Tal como disse, o partido, no momento oportuno, fará a apresentação desses militantes. Mas, e é sabido por todos que o próprio PRS vive um descalabro a nível interno. Não é apenas uma mera informação. É público que o PRS anda aos descalabros. E por outra, o PRS está a caminhar para a sua própria extinção. Como assim? Em 2027, podes crer, há uma gestão que leva, ou que levou, muitos dos seus militantes a afastarem-se. E está, neste momento, a caminhar para a sua própria extinção. Por quê? Será que não estão a trabalhar? Ou a má gestão? Jubileu, isso é público. Isso é público. A questão do PRS, a gestão em si, é uma gestão fechada. Estão os cafriques da sua própria liderança. E, tal como disse, os pronunciamentos deste jovem só revela como estão a nível interno. Porque a preocupação da liderança, de um líder juvenil, não é atirar-se aos mais velhos. Não é destratar uma figura como o Dr. Sapalo Antônio, que até então foi condecorado pelo Presidente da República. O Presidente da República reconheceu os feitos do Dr. Sapalo Antônio. Então, não é por ele ser ex-vice-ministro da Indústria, não é por isso? Jubileu. Esse vice-ministro, como é Jubileu, é uma figura de proa, é uma figura de prestígio, é alguém que tem uma carreira política notável, uma carreira política, acadêmica, de longa data, e foi construído por ele. E essa condecoração que foi feita há instante revela, mais uma vez, que o Dr. Sapalo, na verdade, é alguém que não pode ser destratado por um jovem qualquer. E disseste muito bem, foi vice-ministro. É claro que tem uma carreira política sólida, tem uma carreira política respeitável, tem uma carreira política que granjeia aplausos.
Sócrates, deixa-me só te dizer. Francisco. Exatamente, deixa-me só dizer-te uma coisa que é extremamente. Chamo-te de Sócrates através da nossa relação aí da academia, dizer que os jovens estão a entrevistar, fomos colegas na universidade, também fomos colegas de turma, por isso é que ele trata de Sócrates, porque sempre defendeu os conceitos filosóficos e era considerado exatamente chamado assim por Sócrates. Deixa-me só dizer uma coisa. Fala de uma figura emblemática, fala de uma figura. Dr. Sá Paulo Antônio diz que está desencontrado, está alienado, segundo vários relatos dos ex-colegas dele do partido, assim é como ele é tratado, mas dentro da vossa estrutura política, acha que o PVD tem pernas para andar? Tem, e muito, tem. Claro. Só para ter uma ideia, é que no dia 3 de setembro fez a inscrição no Tribunal Constitucional. Mas também dizem que vai ser chumbado? Uma trajetória... Vai ser chumbado? Não, isso cabe ao Tribunal. Isso não cabe a nós decidir, cabe ao Tribunal. Nós reunimos as condições necessárias, desde a assinatura da declaração até as declarações coletivas das administrações municipais, e no dia 13 o projeto político deu entrada do seu dossiê. E dizer se tem pernas para andar, nós já começamos a caminhar. Fruto disso é o jovem que atira-se a uma figura que começou a caminhar a bom porto. Nós já começamos a caminhar e acreditamos que num futuro breve o PVD será governo. De que forma é que vocês pretendem ser governo? Tendo em conta que, e pelo que se fala, é que exatamente em Angola a política tem donos. Estamos aqui a falar do MPLA e a UNITA. Onde é que o PVD entra aqui? Disse muito bem o Dr. Sá Paulo no Tribunal Constitucional, a quando da entrada dos dossiês, de que o PVD surge por causa da necessidade atual. Qual é a necessidade? A necessidade de novos atores políticos, a necessidade em que o país se encontra. O PVD, na verdade, é uma resposta, é uma organização que surge da necessidade em que Angola se encontra, da maneira como a juventude vive, como estamos organizados, e o PVD surge para concorrer de igual forma aos demais partidos políticos democráticos que existem em Angola. E nós, enquanto projeto político, enquanto PVD, nós não nos alinhamos ao candonguismo político, como se verifica muitas vezes. Estás a falar de quem desse candonguismo? E nem tampouco ao mercantilismo político. É notório, é só olhar para a nossa praça política e ver... Está a dizer que o PRS é candonguista? Por exemplo, vê o que... O PRS é candonguista? Qual é a oposição que o PRS faz? Qual é os projetos que a juventude do PRS já apresentou para Angola? O que é que o PRS e a sua juventude em si apresentaram de novo para Angola? Por isso é que eu disse há instante de que o comportamento do Jaime Vuns revela a falta de projeto político concreto para Angola. O PRS não pensa em Angola? É só olhar para o que está a acontecer na nossa arena política. É tão simples tirar relações. Como? De que forma? Diga, seja mais um pouquinho explícito nisso. Estamos aqui a falar para N estratos sociais que nos acompanham e quero que pelo menos essas pessoas percebam exatamente a mensagem que trazes. Primeiro, em Angola, vê-se claramente
que o PRS não faz oposição. Nós O sabemos PRS faz o quê? Se não faz oposição, faz o quê? Podemos até dizer que o PRS faz candonguismo político, assim como outros fazem o candonguismo político, que estão ali por causa do que nós sabemos, das benesses. Benesses? Dos Lexus, se calhar, dos Lexus. Estás a falar muito fora do microfone, deixa eu tentar aqui. Exatamente. Não. Eu aqui vou ajudá-lo. Exatamente. Sim, pode continuar a falar. Estão por causa dos Lexus, das benesses que a vida parlamentar oferece. Agora, de política, de oposição enquanto tal, isso não se verifica. Não se verifica. O que nós verificamos é candonguismo político, é mercantilismo político. Por isso é que eu disse há instante que o PRS, assim como os outros partidos, estão a caminhar, ou está a caminhar para a sua própria extinção. E que, volto a dizer, que o comportamento do jovem em relação ao Dr. Sapala António revela isso. Revela que estão despreocupados com Angola, revela que estão despreocupados com a política em si. E olhando para o jovem, Jubileu, é tão preocupante que um jovem que se assume como líder da juventude utiliza termos muito banais, muito corriqueiro, e faz os pronunciamentos de uma forma muito arrogante, muito prepotente, e é perigoso isso. Isso é perigoso para um jovem que se arroga a ser líder da juventude de um determinado partido político, e falta-lhe necessariamente didática, falta-lhe educação, porque vê-se claramente que não há educação de berço, e se houve, falhou gravemente. Não há, digamos, no jovem, e vê-se claramente as imagens, que não há didática, porque a política faz-se também com responsabilidade, faz-se com didática, faz-se com respeito aos mais velhos, com respeito aos símbolos, faz-se com respeito à soberania, faz-se com respeito àquilo que nos eleva enquanto nação, e não o que nos leva para um estado de mediocridade no discurso. É um discurso medíocre, é um discurso infeliz, é um discurso que requer da liderança do partido rever o jovem que está a liderar a sua juventude, porque vai indo ao precipício, vai desmoronando. O discurso traz uma linguagem não muito apropriado àquilo que são os nossos costumes enquanto africanos, até fere, e muito. E preocupa-nos a todos, que deve rever a sua forma de falar, deve elaborar melhor os seus discursos, e não é apenas a emoção das câmeras, a emoção do microfone, que deve levar a qualquer jovem a proferir pronunciamentos irresponsáveis, pronunciamentos sem cabeça, tronco e membros. É necessário que o próprio PRS veja a sua própria liderança juvenil. Exatamente. Fugindo um pouco do PRS, que avaliação enquanto jovem e político, posso assim dizer, que fazes quanto àquilo que tem sido a atuação do Presidente da República, João Lourenço, e também olhar para a oposição que existe em Angola? Bem, quanto a essa questão, tal como disse muito bem, em Angola falta uma oposição responsável, uma oposição que não esteja alinhado ao mercantilismo e ao candonguismo.
E eu sempre disse e volto a reiterar, de que a situação que Angola se encontra também é resultado da atuação dos que estão na oposição. Também é resultado da forma como os partidos políticos lidam com a situação. Vemos N partidos políticos acomodados aos seus próprios umbigos, relaxados às suas próprias benesses, e que lembram que existe juventude angolana nas vésperas das eleições, e que isso é grave, e muito. Desaparecem e voltam apenas a apelar à juventude, à população, quando se aproxima as eleições. E nós, enquanto jovens, e sobretudo o PVD, temos uma forma muito diferente de fazer política. Que esperanças é que o PVD vai trazer então para a juventude angolana, para o povo de Angola? Olha, para a juventude angolana, sobretudo, o PVD traz na sua bagagem novidades. Traz na sua bagagem uma forma de ver e de pensar a política angolana. Traz uma forma muito diferente de olhar o fazer política. Portanto, os jovens da Angola, os angolanos, podem esperar do PVD novidades, e mais do que discursos, Jubileu, mais do que falácia, mais do que argumentos, PVD traz pragmatismo. Doutor Sapalo é pragmático? É claro, todo um bom político, e olhando para a figura do Dr. Sapalo, vê-se claramente o pragmatismo, vê-se claramente a esperança não só da juventude, como da Angola em geral. O projeto PVD não foi idealizado por mero acaso, por mero sensacionalismo político ou por mera aparição, não. E nem tão pouco. Ela surge por causa, surge de ressentimento de formações políticas existentes. Ela surge, tal como disse, da necessidade que Angola apresenta. Há muita gente que diz que esta formação, esse projeto político surge do insucesso, do sucesso sucessivo que o presidente, ou seja, que o Dr. Sapalo António teve no PRS. Não é verdade, isso não é verdade. Não é verdade. O Dr. Sapalo é alguém que pensa... O que é verdade? A verdade é que o Dr. Sapalo pensa Angola. A verdade é que o Dr. Sapalo tem políticas, tem estratégias práticas e pragmáticas para Angola. Só olhar para o PVD, o PVD pauta-se pela harmonia, justiça e estabilidade. Dizem que o Dr. Sapalo António não é bom líder. Nós queremos estabilizar Angola. Nós queremos trazer a harmonia que Angola tanto precisa. Nós pretendemos trazer a justiça que Angola tanto precisa, e que não é argumentos ou pronunciamentos de um jovem irresponsável que vai parar a máquina mobilizadora, a máquina do PVD. Só um dado muito importante. A essa altura, o PVD ainda é projeto político. Mas já temos uma adesão massiva ao PVD.
já há muitos angolanos e angolanas a aderirem ao PVD e de livre e espontânea vontade. Muitos deles, tal como disse, são provenientes do PRS. A essa altura, o PVD está muito bem instalado nas 21 províncias de Angola. Temos representações em todas as províncias de Angola, incluindo as províncias do Cuando e do Cubango. Nós temos representações a nível dos municípios e estamos muito bem localizados. E estamos abertos à adesão de todo o angolano. O PVD não exclui ninguém, independentemente do seu extrato social, sua crença religiosa. O PVD está aberto para todos. Então é falácia os argumentos levantados contra a figura do Dr. Sapalo. Tá bom, uma questão que eu coloquei que não foi respondida é a questão ligada com a avaliação do mandato do presidente João Lourenço. Esquivou-me. Não esquivei. Como sabemos, o presidente da República, João Lourenço, está em fim de mandato. Mas o saldo é negativo ou positivo? Não, isso é público. Qualquer um... O que é público? De que o saldo é positivo. É negativo, perdão, que o saldo é negativo. Claro que é negativo. Basta olhar para a situação que os angolanos enfrentam. Custo de vida elevadíssimo. Os produtos da cesta básica longe do alcance do angolano. Até a mobilização e a mobilidade do próprio angolano está difícil. Só esses fatores, alinhado ao desemprego da própria juventude, é fácil chegar à conclusão de que é uma governação que falhou. É uma governação que está ao fim do mandato, mas que não conseguiu até neste exato momento realizar aquilo que são os maiores anseios do povo angolano. E pelo contrário, piorou o que estava melhor. Logo, relativamente à avaliação da presidência ou dos feitos do presidente João Lourenço, é claro que é negativo, e muito. Muito bem. Já para terminar, quero fazer os últimos... As últimas considerações finais, exatamente. Sim. A primeira consideração que eu gostava de fazer é relativamente ao Jaime Wunsch. Apelo... Mas tem medo de falar com Jaime Wunsch cara a cara? Não. Podemos convocá-lo para um desafio já na semana a seguir? Pode. Por isso é que o Francisco, em nome do PVD, está aqui para não só rebater as alegações irresponsáveis, como também clarificar ao próprio Jaime Wunsch que a figura a quem ele tentou desrespeitar é uma figura que não merece e não deve merecer aqueles extratos, aquelas palavras. E por outro lado, se ele não sabia, que saibam, o Dr. Sapalo Antônio é cofundador do próprio PRS. É alguém que esteve na frente da fundação do desenvolvimento do partido que hoje ele é líder juvenil. Logo, isso demonstra que o próprio Jaime Wunsch não conhece a história do próprio partido. É necessário que ele estude a história, o historial do próprio partido. E ao estudá-lo, vai perceber que o Dr. Sapalo Antônio foi
alguém que garantiu a sustentabilidade, garantiu a continuação, garantiu aquilo que o PRS até então foi. Porque o PRS que temos agora é um PRS distante daquilo que são os ideais dos seus promotores. Então, se eu estaria disposto, cara a cara, a falar com ele, é claro que estou disponível. E vou dizer a ele que é necessário ter didática. É necessário saber fazer política. Porque não é apenas saiu da casa dele, diante dos microfones e diante das câmeras, que começa a proferir termos e palavras irresponsáveis. Então, eu estou disponível, o projeto político, o PVD, está disponível para os futuros desafios e é isso que nos propusemos. E como formação política, num futuro breve, tal como disse ao Jubileu, o PVD será governo. Será governo. A outra nota, a outra consideração que eu gostava de fazer é apelar à juventude angolana para aderir ao nosso projeto político. O nosso projeto político precisa de juventude. Angola, como sabemos, é um país maioritariamente jovem e nós viemos para então acolher, estamos abertos para isso. Os jovens precisam fazer parte do PVD. E tal como disse, o PVD não exclui ninguém, está aberto para todos. Muito bem. Então, obrigado por ter vindo e agradecemos a sua presença. Não hesite, assim que for convidado pela TV Mayombe, nós estaremos aqui para, assim, lhe receber e fazer debate e entrevista consigo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado mesmo e dizer que o PVD e o Francisco em si está disponível para os próximos desafios. Muito obrigado. Aqui fica mais uma edição com Francisco, ou seja, preferir Francisco Jeremias, não é? Ele que vem, é militante do projeto político PVD, que vem então falar um pouquinho sobre aquilo que foi a entrevista do líder permanente da JURS, Jaime Vuns. O conselho aqui fica, amigo, avisa sempre os vizinhos teimosos que a TV Mayombe está no YouTube à vossa espera e há um conteúdo extremamente bom. Então, partilhe e comente. Nós estamos aqui para então lhe dar todas as informações na primeira mão. Estamos juntos.